Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 11 de junho de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Só um momento só. Então, pedia para todos os juízes confirmarem a presença no sistema do EPAT. Só um segundo, presidente. Eu estou com um probleminha aqui, mas acho que eu já consigo abrir. Muito bem, todos os juízes confirmam a presença. Vou iniciar a sessão do sistema do EPAT. Temos 3 processos no dia de hoje. Inicialmente, vou dar uma informação. O processo de DERN Distribuidora de Cosméticos de Prestação de Serviço Limitada, recurso ordinário, relator Dr. Eduardo Soares de Mello, será retirado de pauta a pedido do relator. Só um momento que eu vou devolver o processo para a pauta. Muito bem. Então, o processo de distribuidora de cosméticos de prestação de serviço limitada foi retirado de pauta, entrar na pauta provavelmente a semana seguinte. Obrigado, doutora Cristiane. Obrigada. Então, vamos começar os trabalhos com os processos em que a perícia de sustentação oral e o doutor não está presente. Então, começando os trabalhos com o processo de marca distribuidor de medicamentos Serene, recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. O eleitor relatório é um recurso ordinário interposto pelo contribuinte, uma acusação fiscal, receber mercadorias tributadas para comercialização, medicamentos correspondente a alíquota de 18% sobre o valor total dos produtos, exigido por responsabilidade solidária nos termos do artigo 11, inciso 11 e 12 do regulamento. A emissão dos referidos documentos fiscais foram supostamente atribuídas à Mega Pharma Distribuidora, sendo que tais documentos declarados inidôneos, bem como feita a declaração de unidade de inscrição estadual por simulação existente de estabelecimento ou empresa. A decisão primeira instância julgou procedente o AIM. Inconformado à decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em síntese seguintes alegações: nulidade por descumprimento da portaria CAT 115, não atendimento dos pressupostos para a solidariedade do imposto e seu fundamento equivocado pelo disposto do artigo 203 do regulamento, flagrante ofensa ao artigo 142 do CTN, operação sujeita à submissão tributária, inequívoco desacerto da aplicação da alíquota do imposto em 18% e multa do artigo 85, inciso 3, alinhado da Lei 6374. Efetividade das operações de boa-fé da impugnante, ilegalidade de juros de mora, multa confiscatória. Por fim, requerem procedência à auto-infração. A doutora imputação fiscal manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário. A colena quarta Câmara Julgadora deu provimento do recurso ordinário. O processamento de recurso especial da Pública Estadual foi deferido. A Câmara Superior anula a decisão proferida pela colena quarta Câmara Julgadora e determina o retorno aos autos da série de recurso ordinário para que outra decisão seja proferida. A protesto por sustentação oral expressamente requerida. Doutor Nelson, fique à vontade para realizá-la. Excelentíssimo senhor presidente, eméritos julgadores, todos já bastante conhecidos e a quem presto homenagens na pessoa do presidente. Este processo teve um itinerário que levou ao provimento do recurso ordinário e, mais adiante, no recurso especial interposto pela Fazenda do Estado, foi conhecido e provido, em parte, o recurso especial
apenas para focar a boa-fé. Os demais itens, todos foram reconhecidos, afastados, etc. Então, o que está no bojo dos autos? Pedidos, orçamentos, extratos, escrituração de entrada, saída, tudo de maneira regular. E isto foi atestado pela própria fiscalização. Não é neste aspecto que a volta do recurso para rejulgamento se foca. O que está em pauta, em julgamento, é se houve ou não a boa-fé desta contribuinte. De se observar que as operações se deram em 10 de 2010, 11 de 2010, 12 de 2010, 1 de 2011, 9, 10 e 12 de 2011. O processo em que se apurou irregularidade nas operações da fornecedora de medicamentos, a Mega Farm, se deu em 2014. Para contextualizar melhor isto, tem-se, e Vossas Excelências devem ter visto isto em outros inúmeros processos, talvez, a Mega Pharma era um player do mercado, como se diz agora. Era uma das distribuidoras tops aí. Vendia para todo mundo. Então, não se tinha ideia de qual era a irregularidade que havia na Mega Pharma, o que eles faziam ou não faziam. Certo é que todos os laboratórios dos medicamentos que foram comercializados estão todos em São Paulo e todos são da mais alta categoria. São grandes indústrias, grandes conglomerados que não sonegam ICMS, tudo. Então, essas operações estavam sujeitas, em tese, a ST. E aí vamos ao trabalho fiscal, que foi focado não na contribuinte que foi autuada, e sim nesta fornecedora, nesta grande distribuidora. Há algumas inconsistências. Por exemplo, não se apurou na base, no piso, se o imposto foi pago ou não. Isto nunca ficou apurado. Uma coisa interessante que lá, se forem as folhas, o relatório de apuração, as folhas 29, 28, tudo, diz lá que foram colhidas declarações onde era um suposto estabelecimento da Mega Farm, e diz, olha, a senhora Elaine Cristina de Souza foi ouvida, fulano de tal foi ouvido, tudo. E mais adiante, nas folhas 819, a senhora Cristiane diz que em nenhum momento, diz assim, declaro também que eu, Elaine Cristina de Souza Ferreira, declaro que meu endereço é na rua Baden-Powell 1761, portanto, vizinho da Mega Farm. Existiu uma empresa funcionando com entrada e saída de veículos diariamente. Declaro também que no imóvel houve instalação de portão, cerca elétrica e tudo ocorreu na época de 2007 a 2011. E que em nenhum momento fui procurado por fiscal ou fui questionado por tal. Posso confirmar porque essa época tinha em frente uma loja de roupas, no número 1760, que ficava em frente a este imóvel. Então, veja, este é apenas um indício de que o trabalho fiscal de base ele não se ouve com a extensão e profundidade necessária. Mas o que foca a boa-fé não está dirigida, neste caso, à Mega Pharma, o que ela fez no mercado ou não. Ela era uma grande distribuidora e todos sabem disso. Vendia remédios para todos, para todo o país, praticamente. O que se deve focar é a boa-fé da contribuinte que foi autuada. E nisso, nós temos conciliação bancária, pagamentos, orçamentos, pedidos, extratos, declaração de transportador,
tem toda a escrituração fiscal, entradas, saídas, não houve nem necessidade de provar isso, porque a própria fiscalização diz que isso estava tudo regular. Então, quando se tem o foco na boa-fé do contribuinte, isto está a significar que se ela teve ou não um comportamento regular. E aqui, neste caso, a marca teve um comportamento absolutamente irregular. As operações comerciais foram efetivamente ocorreram. A marca existe até hoje, comercializa medicamentos, tem presença no mercado paulista e não ia simular operações ou pegar notas inidôneas para créditos, nem coisa nenhuma. Os pagamentos foram feitos, a escrituração está correta, e não há esta solidariedade que foi apregoada desde o início e que foi derrubada no primeiro julgamento. A operação é ST e está ela sendo autuada por 18% na entrada, como se a operação própria fosse. Então, esta situação não é condizente com a má-fé. O que nós temos aqui é boa-fé. Se um player grande do mercado agiu irregularmente 3 anos depois, isso não pode ser culpa desta contribuinte autuada, porque foi tudo aplicado retroativamente. E existe mesmo outras tantas inconsistências, porque foi informado que a empresa foi para Sumaré, para a rua Zulmiro de Freitas. Acontece que número Zulmiro de Freitas 750 não tem este número, mas o número está errado. O número descoberto pela própria fiscalização, que não é um número informado pela empresa para onde havia partido. Então, se Vossas Excelências, que têm, neste momento, a missão de averiguar a boa-fé, e somente a boa-fé, porque é para isto que foi conhecido e provido o recurso especial, e não para outra medida, terão de reconhecer que a boa-fé está estampada no comportamento regular da contribuinte. Sem estender mais, agradeço a oportunidade de, em nome da marca, poder tecer algumas considerações. Então, com votos de apreço, despeço aqui. Agradeço, doutor Nelson, pela objetividade e vou passar o voto. No tocante à ligação de unidade por descumprimento da portaria 415, nossa razão recorrente, eu vou na linha do que já decidido pela 44ª Câmara Julgadora, e acrescento o seguinte: por fim, a Câmara Superior apreciou a matéria e sedimentou entendimento em favor da recorrente, como exposto no processo da ETC 1, 4134-259-2020, relator Dr. Alberto Podcaer. Diz o seguinte: com relação à falta de juntar referendo previsto na portaria 415, não conheço o apelo, tanto por se trata de matéria consolidada pela Câmara Superior em desfavor da autuada. Então, destaque não ocorre a alegação de nulidade relativa à lavatura do AI. Relativamente à alegação do não atendimento dos pressupostos para a solidariedade do imposto e seu fundamento equivocado para o disposto do artigo 203 do regulamento, também não existe razão à recorrente. Diversamente alegado, a solidariedade prevista no artigo 11, incisos 11 e 12 do regulamento são aplicáveis ao quadro dos autos, não havendo qualquer erro de direito. Nesse sentido, a matéria já foi apreciada pela Câmara Superior no processo da ET 14.1078.320/2011, voto do Dr. José Roberto Rosa, diz o seguinte: ou seja, quando o comerciante adquire sem nota fiscal ou com documento inidôneo, não há substituto, e a responsabilidade passa para o adquirente nos termos do artigo 184, inciso 1, e 11, inciso 11. Observe que o imposto de auto-inflação é relativo às operações próprias de saída da mercadorias autuada e não à substituição tributária. Assim, não tem relação com o artigo 66A da Lei 6374, que prevê a responsabilidade do contribuinte pelo inadimplemento do sujeito passivo por substituição. A eventual prévia de dirigência ao local ou estabelecimento antes da emissão de notas fiscais não atesta sua regularidade de fato, uma vez que apenas é verificar a aparente existência do estabelecimento na data da diligência, mas não é possível verificar a efetividade das operações futuras, ou seja, a existência de fato da atividade comercial.
Portanto, a existência da inscrição estadual do fornecedor à época das operações ou autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas não são atestado, homologação, validação, nem mesmo tácito, deve tirar as operações e não pode servir para eximir de responsabilidade daquele que efetivamente praticou operações sujeito ao CMS, quer como comprador ou destinatário, quer como vendedor ou fornecedor. Nesse sentido, a portaria CAT 168/2008, artigo 10, expõe: a autorização do uso da nota fiscal eletrônica concedida pela Secretaria da Fazenda não implica a validação das informações contidas na nota fiscal eletrônica. A localização do sócio também não faz com que os documentos emitidos sejam considerados hábeis, como exposto do Dr. Fábio Henrique Bordini Cruz, no processo DT 14.40.11.289, 389/2012, perante a Câmara Superior. Diz o seguinte: a localização do sócio da empresa declarada inidônea não faz com que os documentos fiscais por ela emitidos sejam considerados hábeis. O instrumento jurídico declara a inidoneidade possui caráter meramente declaratório, pois apenas reconhece uma situação pré-existente, assim, não constitui qualquer situação jurídica nova. Assim, tenho que, em ser de natureza declaratória, a época que houve a constatação da inidoneidade ou publicação do ato de declaração, não influi na validade do documento fiscal emitido de forma irregular, que é nulo por si desde seu surgimento. Destaque face à natureza declaratória não constitutiva, os efeitos decorrentes do documento fiscal nulo desde seu surgimento independem da época em que esse fato foi constatado ou da publicação do ato de declaração. Ademais, o STJ admite a possibilidade de agência fiscal nessa situação penal sancionando o adquirente, pois condicionou o aproveitamento do crédito pelo destinatário à demonstração da veracidade das operações de compra e venda. Destaque não recolheu a pretensão da recorrente. A alegação da flagrante ofensa ao artigo 142 CTN, operação sujeita à substituição tributária, inequívoco desacerto da aplicação líquida do imposto de 8% e multa do artigo 85, inciso 3, alinhada à Lei 104, não procede. Argumenta a autuada que as mercadorias estão sujeitas ao regime de substituição tributária com a detenção antecipada do imposto. No entanto, tratando-se de hipótese de fornecedor que simulou sua existência, a origem da mercadoria desconhecida, deste modo, tratando-se de produtos fungíveis, não procede a pretensão da autuada que as mercadorias que são objeto da inflação possam ter origem nas empresas que forneceram a empresa inidônea, Megafarma. Assim, sendo desconhecida a origem das mercadorias, não é fato que houve a retenção do imposto devido pela substituição tributária, assim como não é fato que as mercadorias que são objeto da inflação tiveram suas sucessivas saídas acobertadas por regular emissão de notas fiscais. Nesse sentido, foi exposto pela Câmara Superior no processo DT 14, 10.78.320/2011, que já citei no item anterior deste voto. Note-se que não houve declaração de qualquer imposto na GIA pelo suposto fornecedor, pois todas elas foram entregues sem movimento. Assim, a pretendida aplicação do artigo 63D da Lei 674 e artigo 313-A e seguintes do regulamento, que trata de substituição tributária, não procede, não havendo qualquer violação do artigo 142 CTN, sendo procedente no sistema acima exposto a agência do imposto para aplicação à líquida de 18%. Por fim, em decorrência, não há qualquer marco na acusação fiscal, sendo a correta a acusação de receber mercadorias. É fato incontroverso que a autuada recebeu as mercadorias, porém ela não refuta tal fato. Tributadas, conforme notas fiscais listadas folhas 6 e 7, acompanhado por documentos inidôneos, conforme o processo de inidoneidade, com agência do imposto por responsabilidade solidária, matéria apreciada no item 2 desse voto. Destaque não acolhe a pretensão da recorrente. Quanto à alegação de efetividade das operações e boa-fé da impugnante, passo a expor meu entendimento. A localização do sócio e a retroatividade dos efeitos da declaração de inidoneidade não são suficientes para afastar a acusação fiscal, como exposto no item 2 deste voto. O artigo 22-A da Lei 674 estabelece o seguinte dever do destinatário das mercadorias: sempre que um contribuinte por si ou seus prepostos ajustar a realização de operação ou prestação contra o contribuinte, fica obrigado a comprovar a regularidade perante o fisco, de acordo com o item 4, parágrafo 1º, artigo 36, e também exigir o mesmo procedimento de outra parte, quer esta figure como remetente das mercadorias ou prestador de serviço, quer como destinatário ou tomador. Observe que o artigo 23-A da emenda 74 não está atribuído a atividade de fiscalização para o destinatário de mercadorias, mas sim a obrigação de apresentar provas das operações em que fez parte. Quanto às provas, a Câmara Superior desse título, o STJ, aceitaram o argumento da boa-fé do destinatário de mercadorias acobertadas pela documentação fiscal inábil, desde que haja demonstração da veracidade da compra e venda. Assim, faça análise do conjunto probatório existente dos autos. A recorrente reconhece a ausência do comprovante de pagamento dos autos referentes às notas fiscais,
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 341, 355, 357, 377, 378, 379, 448 e 474, que, de acordo com o demonstrativo de folhas 6 a 7, perfaz o valor de R$ 2.608.347,93. A escrituração fiscal e contábil das notas fiscais também não supre a ausência dos comprovantes de pagamento, pois, para tanto, teriam de ser confirmados por outro meio, como dispõe o Código Civil no artigo 226. A Câmara Superior procede DT 5, 40, 33, 316, 2014, voto do Dr. Alberto Podgaic, expôs que a prova de pagamento para apenas partes das operações não é suficiente para a demonstração da boa-fé. Assim, os comprovantes de pagamento não são suficientes para demonstrar a boa-fé nas operações. O senhor Ricardo José de Souza declarou que realizou transportes de mercadorias de maio a dezembro de 2011, tendo retirado as mercadorias do endereço suposto fornecedor. No entanto, nas notas fiscais, folhas 36 a 196, não há qualquer identificação da pessoa transportador e nem do veículo. Assim, pelas notas fiscais, não se confirma a referida declaração. Observe ainda o decidido no processo DT 12 40 00444 2012, que diz o seguinte: o preenchimento correto do documento fiscal não é uma faculdade do seu emitente, tampouco está fora do campo de responsabilidade do adquirente que o aceita, mesmo que não esteja preenchido. Tampouco está fora do campo de responsabilidade do adquirente que o aceita, mesmo que não esteja preenchido regularmente para se creditar do imposto nele destacado. A presunção de boa-fé é excluída quando se constata que o adquirente das mercadorias aceitou, para cobertar a operação de circulação de mercadoria, nota fiscal que não tenha sido preenchida regularmente nos campos do quadro transportador, volumes transportados, como ocorreu no presente caso. Por essa circunstância, retira a aparência da regularidade das notas fiscais. Note-se que a imobiliária do imóvel, que estaria estabelecido o suposto fornecedor, informou que a locação ocorreu entre 10 de maio de 2010 e 21 de setembro de 2011, e desde 21 de 10 de 2011, a locatória outra empresa, Autoelétrica Gilmara Limitada. No entanto, mesmo após 21 de nove de 2011, foram realizadas 24 operações de compra e venda com o suposto fornecedor, mesmo ele não estando mais estabelecido no local. O senhor Ricardo José de Souza declarou que realizou transporte de mercadorias neste período, o que, acrescido à ausência da sua identificação nas fiscais, diminui a credibilidade do conto declarado. O artigo 59, parágrafo 1º do regulamento, determina que a regularidade do fornecedor para conferir o direito ao crédito deve ser da nata das operações. Assim, a ausência de parte da comprovação dos pagamentos, ausência de provas de declaração do senhor Ricardo José de Souza e emissão das fiscais, após o fim da locação do imóvel em que estaria estabelecido o suposto vendedor, mesmo quando estava estabelecida outra empresa local, não permite a demonstração cabal da alegada boa-fé. No processo da ET 5, 40, 29, 323, voto do Dr. Alberto Podgaic, a Câmara Superior decidiu pela necessidade de comprovação da boa-fé para a totalidade das operações. Diz o seguinte: ainda a aferição parcial da boa-fé, de per si, denota inconsistência no material probatório apresentado, eis que tal princípio não pode ser comportar dubiedade, de modo que ou a boa-fé resta comprovada, ou não se pode afirmar sua ocorrência. A eventual existência de movimentação de veículos ou mesmo contrato de locação não são suficientes para afastar agentes fiscais, uma vez que trata de simulação de existência do estabelecimento, ou seja, havia sua aparente existência. No entanto, pelas provas acima apontadas, específicas para as operações sob objeto da infração, e assim mais robustas, não houve demonstração da boa-fé. Então, de start, não ocorreu a pretensão recorrente. Relativamente aos juros, a súmula 10 foi revisar os seguintes termos: os juros de mora aplicados ao montante do imposto e multas de auto-inflação estão limitados à taxa Selic. O artigo 52, Lei 13.457, determina o caráter vinculante nas sumas pensual de CETIT, assim sob observância obrigatória. Start limita a aplicação dos juros à taxa Selic. Quanto à alegação de multa confiscatória, a matéria está pacificada na Câmara Superior de CETIT, adota o entendimento exposto no no processo da RT8, 40, 42, 460, 2014, relator Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho, transcrito aqui no meu voto. Então, de start, não ocorreu a pretensão recorrente. Concluindo meu voto, conheço do parcial provimento do imposto ordinário apenas para limitar a aplicação de juros ao montante do imposto e multa à taxa Selic. Assim que eu voto, só um momentinho que eu vou fazer uma pequena correção de erro de digitação.
Presidente, Sim, só um momento. Pode falar, doutor Carlos. por gentileza, presidente, eu vou solicitar a vista. Tudo Por bem. gentileza, eu gostaria queria fazer um maior entendimento sobre o processo. Tá bom, Ok. presidente? Eu só vou fazer a pequena correção aqui. Um momento, doutor Carlos. Muito obrigado, presidente. Bem, o voto está registrado. Já é possível pedir as vistas, doutor Carlos. Já pedi, presidente. Obrigado. Então, vistas concedidas ao doutor Carlos Henrique, agradecimento ao doutor Nelson, o processo retornar oportunamente. Obrigado, bom dia para todos. Obrigado, bom dia. Passa para o processo de Cláudia Regina Figo Zese. Recurso ordinário, relator doutor Carlos Henrique. Não há protesto por sustentação oral. Obrigado, presidente. O auto é um auto de infração de TCMD, composto de uma infração, deixou de pagar TCMD no montante tal, devido pelo recebimento de transferência patrimonial, doação, sucessão de 2.080.079 cotas do capital social BITGL Empreendimentos, Participações e Alocações, CNPJ total, no valor de 2.080.079. Apresentação, a recorrente apresentou as suas razões de defesa. Houve conversão de diligência folhas 67 e 68 para que a recorrente apresentasse comprovante de pagamento no prazo de 30 dias, tendo em vista a escritura de doação de cotas com reserva de usufruto, folha 5. A recorrente também juntou folha 72, notificação extrajudicial oficiada ao tabelião do 5º ofício de notas de Salvador, para que este enviasse cópias física ou digital da guia de recolhimento do ITCMD, tendo sido concedida pela fiscalização, folha 77 e 78, prazo de 30 dias para as providências. Também foi juntada pela recorrente a pedido de folhas 82 e 83, pedido que o tabelião do 5º de ofício de notas de Salvador fosse intimado pela Delegacia de Administração Tributária de São Bernardo do Campo para apresentação da guia do recolhimento do TCMD. A decisão de primeira instância julgou procedente o auto de infração, mantendo o crédito tributário e a aplicação da multa. Foi apresentado recurso ordinário, a representação fiscal apresentou parecer em relação pelo não provimento do recurso ordinário. A 16ª Câmara deste egresso Tribunal de Posse de Taxa deu provimento parcial ao recurso de folhas 129 e 132 para reduzir a exigência fiscal, considerando a base de cálculo correspondente a 2/3 do valor das costas transferidas com os correspondentes reflexos dos juros e da multa.
Fazenda Pública formulou pedido de retificação julgado, folhas 137 a 146, alegando o erro de fato na redução que constou da decisão recorrida, tendo apresentado também recurso especial de folhas 148 a 163, requerendo a nulidade de decisão proferida pela 16ª Câmara deste Egresso Tribunal. A recorrente apresentou suas contra-razões e rebateu os argumentos da Fazenda Pública. O pedido de retificação julgado interposto pela Fazenda Pública foi indeferido, tendo visto por não estar demonstrado o alegado erro de fato. A representação fiscal também progumenta pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda Pública. A Câmara Superior de Egresso Tribunal de Impostos e Taxas anulou parcialmente a decisão recorrida, concluindo que essa se utilizou de argumento de surpresa para justificar a fundamentação da redução da exigência fiscal, determinando o retorno dos autos à instância ordinária para que a nova decisão seja proferida, após a abertura de prazo para que as partes se manifestem acerca da questão relativa à redução da exigência fiscal, ficando sobrestado o julgamento do recurso especial da Fazenda Pública. Baixados os autos para a 6ª Câmara Julgadora, houve conversão de julgamento em diligências de folhas 291 e 2004 para que a unidade local de delegacia regional tributária encaminhasse os autos para atendimento da diligência. O Núcleo de Fiscalização da Regional Tributária da Capital se manifestou de folha 299 a 301 pela redução da base de cálculo utilizada no nosso fração, adotando-se o cálculo do imposto exigido, o montante correspondente a 2/3 do valor das cotas transferidas com os seus correspondentes reflexos no total do crédito tributário constituído, tendo a representação fiscal, no parecer tal de folhas 305 e 307, concluído que assiste à razão do autor do feito ao considerar a base de cálculo de 2/3 do valor do bem a transmissão não onerosa da nua propriedade, estando o processo está apto a retornar à Câmara Julgadora para o prosseguimento do julgamento. Esse é o relatório. Vou direto ao voto. No tocante à parte da decisão anulada parcialmente sobre o argumento de que se os ilustres julgadores se utilizarem de argumentos surpresos para justificar a fundamentação da redução da exigência fiscal, a destacar a inexistência do alegado efeito. Isso porque referidas cotas foram doadas com reserva de usufruto vitalício, ou seja, se trata de transmissão não onerosa de nua propriedade, hipótese em que a base de cálculo do ITCMD corresponde a 2/3 do valor do bem transmitido, nos termos do previsto artigo 9º, parágrafo 2º, do segundo 4 da Lei 10.705/2000, da qual eu transcrevo. Neste contexto, tratando-se de norma válida, vigência e eficaz, como destacado na decisão proferida em primeira instância, não há que se falar em efeito surpresa. No tocante à alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e de não confisco, em relação à multa aplicada, cabe destacar que não merece guarida, pois a competência do julgamento deste Tribunal Administrativo é restrita ao cumprimento do ordenamento legal, não podendo discutir a inconstitucionalidade de lei válida, vigente e eficaz, conforme dispõe o artigo 28 da 3.457, ressalvadas as hipóteses em que a inconstitucionalidade tenha sido proclamada em ação direta em inconstitucionalidade ou partição definitiva do STF, em via incidental, desde que o Senado tenha suspendido a execução do ordem normativo. Deste modo, sendo que o agente administrativo agiu nos termos da lei, meu entendimento é no sentido que a legislação tributária em vigor é vinculante para a atividade de lançamento efetuada pela fiscalização tributária, devendo o órgão de julgamento verificar a sua aplicação, haja visto que o órgão de julgamento e o fisco paulista estão vinculados à lei em obediência ao princípio da legalidade, não havendo assim o que se falar em ofensa aos princípios constitucionais mencionados. Assim, a multa é uma penalidade aplicada por descumprimento da obrigação tributária principal ou acessória e visa punir o infrator que tenha agido de acordo com a legislação tributária. Deste modo, a multa, dado o caráter coercitivo, visa estimular a prática infracional, estando perfeitamente submetidas à hipótese dos autos. Tendo as considerações as alegações sobre a indevida incidência dos juros diários em patamar superior à taxa Selic, entenda que esses devem ser limitados à referida taxa referencial Selic com fundamento da súmula 10. Deste modo, os juros de modo ficar limitados à taxa Selic com fundamento da súmula 10 e sua revisão revisada. Ante exposto acima, conheço o recurso ordinário e decido por dar provimento para reduzir a base de cálculo utilizada, dar provimento parcial para reduzir a base de cálculo utilizada na autofração, adotando-se no cálculo do imposto exigido montante correspondente a 2/3 do valor das cotas transferidas com seus correspondentes reflexos do total do crédito tributário constituído e limitar os juros de mora incidentes sobre o principal e a multa à referida taxa Selic, com fundamento na súmula 10.
em sua revisão, em sua versão revisada em 9 de 6 de 22, mantendo os demais, no demais a decisão proferida em primeira instância que julgou procedente o auto de infração, assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. O processo está em discussão. Pedir apenas ao doutor Carlos fazer registro do voto. Eu só vou editar, presidente, vou colocar Ok. a questão da petição apresentada pela Maria Cláudia, né? Seria importante, né? Só um minutinho. Puder, eu agradeço. Pode colocar. Já apliquei, presidente, já está registrado. Obrigado, doutor Carlos. O processo ainda está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Só um momento que a sessão caiu aqui. Um momento só. Finalizada a votação, o recurso original de Cláudia Regina Frigo Zese foi conhecido e parcialmente provido. Muito bem, com isso encerramos os processos de hoje. Agradeço a presença de todos. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Hipóteses do Estado de São Paulo, dia 11 de junho de 2024. Obrigado a todos. Pediria para os votos encerrar a gravação.